pluralidade de modelos culturais, pois variam em função do espaço. O mesmo modelo cultural modifica-se ao longo do tempo, pois é uma realidade dinâmica. Há mesmo autores que propõem falar em culturação em vez de cultura para sublinhar este caráter dinâmico. Escolhi um mau caminho, como é óbvio, pois quem me sugeriu o tema, relatividade dos modelos culturais dominantes, são pessoas informadas e inteligentes e não pretenderiam que eu abordasse o pluralismo dos modelos culturais. Mas a verdade é que em qualquer momento da evolução, entre aspas, não tem aqui qualquer sentido evolutivo, a evolução do modelo cultural ou em qualquer lugar, há uma cultura dominante. Conclusão, o caminho que enceteia chega a um beco sem saída, pois o problema está mal colocado. Só fará sentido falar em relatividade dos modelos culturais se retirarmos o dominante. Porque enquanto for dominante, é exclusivo. Todos os modelos culturais são relativos, e entendendo mesmo o termo relatividade no sentido de historicidade que o professor João André fez. Imaginemos que por um lapso ou uma traição do inconsciente, a proposição do título assumiu como modelo dominante a cultura ocidental. E poderá um ocidental não ser ocidentalista? Escolherei apenas um dos traços da cultura ocidental. A cultura ocidental é uma cultura fáustica e promotaica. O seu instrumento de domínio é a tecnociência e a sua marca é o progresso. A libido dominandi, ou seja, o desejo de dominar, é a raiz matricial deste modelo cultural. Dominar a natureza, dominar os outros, em nome de uma superioridade civilizacional, mas sobretudo devido a um poder económico e militar, resultante da aliança da ciência ao complexo industrial e militar. Aliando uma forma de pensar à secularização, este modelo cultural caiu na tentação de se pensar como superior, universal e único. O Ocidente pretendeu, através desta forma ou deste modelo, modificar as concepções do passado e do futuro dos outros modelos. Impor a sua concepção de tempo, a sua concepção de espaço e os seus valores e instituições. Atalhando esta segunda via ensaiada, o tema proposto não pode ser separado, portanto, a relatividade dos modelos culturais, do colonialismo e do peso da consciência pós-colonial que pesa sobre todos os europeus. Da crise ecológica e das alterações necessárias das relações do homem com a natureza. Da cultura do narcisismo e especicista. Tudo centrado na espécie humana e muito diferente dos paradigmas culturais biocentrados ou cosmocentrados. Será possível que outros modelos de cultura mantenham com a ciência e a técnica uma relação meramente instrumental? Porque o modelo dominante do Ocidente impôs uma forma de pensar. E esta forma de pensar invadiu todas as outras. Poderíamos caminhar aqui pela análise de Jean Ladrillère, mas por economia de tempo não farei considerações sobre isso. Mas apenas isto. Será, por exemplo, que o que que nós todos estamos a assistir em relação ao islamismo, que se serve da ciência e da técnica mais avançada, mas não permite que a ciência e a técnica, que é utilizada enquanto instrumento, desestruture a sua cultura? Será que isto é possível ou é apenas momentâneo? A verdade, porém, é que o modelo dominante da ciência e da técnica da cultura ocidental desestruturou as outras culturas. Teremos aqui formas de resistir já, por exemplo, de um determinado tipo de cultura? Não sei. Mas também suspeito que não foi o que os autores da proposta tinham em mente quando propuseram o título.
Mas o que é que se esconde por trás do título que propuseram para nós refletirmos? Mudemos de rumo e façamos um outro ensaio. Ensaiar significa, neste contexto, realizar de forma ousada um gesto que ainda não se domina com plena eficácia. Como o autor ou a criança vou ensaiar, mas na raiz desta tentativa está o ceticismo. Não prometo nada, portanto. Aceitem a minha hipótese. E a hipótese é a seguinte: o percurso dos modelos culturais foi o seguinte: das pequenas sociedades fechadas, de cultura oral, que vivem uma totalidade sem o universal. Portanto, tomado isto assim, no início haveria muito mais culturas, as culturas estariam muito mais localizadas, com muito poucos contactos e não tinham pretensões universais, mas eram vividas como uma totalidade. Num segundo momento, nas sociedades civilizadas e imperiais, que já utilizaram a escrita e que o fizeram de modo totalizante, ou seja, um determinado tipo de universalismo só é possível com a escrita. E a unidade foi pensada, a universalização foi pensada muitas vezes em nome da religião ou do império. E imaginemos que hoje a cultura dominante é a cibercultura, em que há uma mundialização, há um universal, mas um universal sem totalidade. Uma primeira observação. É fácil verificar que hoje coexistem estes três tipos de modelos culturais. Qual é o dominante? Depende da comunidade a que estamos a referir-nos. E dentro da mesma comunidade, depende dos estratos sociais de que falamos. Mais uma vez, fomos conduzidos a um beco. Todavia, uma segunda observação pode tornar claro, no seguimento da caracterização do modelo cultural do Ocidente, que é o lugar e o nascimento da maior expansão da cibercultura, outros traços: a comunicação mundial em rede e em tempo real, a alteração da noção de fronteiras e a alteração dos poderes de intervenção sobre os outros. Uma terceira observação pode levar-nos às seguintes conclusões. A cultura equipa-nos, isto é, dá-nos equipamentos cognitivos, práxicos, normativos, expressivos e representativos. As instituições culturais tenderão a ser encaradas como tecnologias da vida social e coletiva, e hoje vários autores falam, por exemplo, na inteligência coletiva. O tema dos modelos culturais dominantes não pode deixar de ser pensado no contexto das redes de comunicação e da mediatização das relações, o que gera movimentos de homogeneização, de eliminação, de imposição do modelo planetário dominante, com pretensões a ser único. A história dos modelos culturais tenderá a ser lida como um empobrecimento, a perda dos vários modelos particulares, de luta, de choques, de destruições, deixando um espaço diminuto ao diálogo e à interculturalidade. A crise dos modelos dominantes poderá ser lida como um reajuste ou uma releitura ou uma reelaboração da modernidade assente no iluminismo. Umas palavras sobre o que penso que estaria na intenção de quem propôs o tema. Para mim, os modelos culturais são uma resposta mais satisfatória que a biologia para a diversidade da humanidade. E creio que na mente de quem me convidou estariam temas como a pretensão universal, a planetarização, a globalização, a mundialização, mas por que não dizer tudo isto ao nível do receio inconsciente das pessoas equivale à americanização da cultura. Tudo isto é bem visível na alimentação, no vestuário, na diversão, nos brinquedos, nos concursos e na música, mas a um nível mais profundo, ao nível do inconsciente cultural, não haverá um poço de resistências a estes movimentos. Dito de outra forma, os modelos culturais dominantes são relativos como todos os modelos sempre o foram. Embora o homem nem sempre disso tenha tido consciência,
E estes modelos dominantes estão em crise por várias razões.